Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. O petróleo do pré-sal na costa brasileira foi uma das maiores descobertas do mundo nas últimas décadas. Só que o aproveitamento desse potencial enfrenta dificuldades. Uma delas é que a Petrobras, operadora única do pré-sal pela lei atual, está com uma dívida de quase R$500 bilhão. Além disso, foi usada em um dos maiores escândalos de corrupção da história. No início deste ano, o Senado aprovou uma proposta que muda as regras de exploração do pré-sal e retira da Petrobras o título de operadora única. A proposta aguarda análise na Câmara dos Deputados. Antes da aprovação, porém, um grande debate temático foi realizado no Senado para saber se a principal petroleira do país tem que ser obrigada a participar de todos os leilões nos campos do pré-sal. E este é o tema da reportagem especial, o debate do pré-sal no Senado, que você acompanha a partir de agora, aqui na Rádio Senado. A confirmação da descoberta de gigantescas quantidades de petróleo e gás na camada de pré-sal no litoral do Brasil chamou a atenção do mundo inteiro. Excluindo o gás de xisto usado principalmente nos Estados Unidos, a descoberta representou 40% de todos os combustíveis convencionais encontrados na última década. Durante o debate temático no plenário do Senado, como explicou o engenheiro Hildo Sauer, ex-diretor de Gás e Energia da Petrobras, ainda hoje, mais de 7 anos depois das primeiras extrações nas águas ultraprofundas do pré-sal, não se pode afirmar com certeza o volume total de reservas de petróleo na costa brasileira. Que apesar de termos apenas 30 bilhões de reservas anunciadas como asseguradas, o recurso no Brasil está garantido em ser mais do que 100 bilhões de barris. Isso nos coloca numa posição do segundo grupo dos detentores de reserva no mundo. O desenvolvimento do setor petrolífero brasileiro só foi possível com a criação da Petrobras em 1953, por Getúlio Vargas. Na época, o Brasil importava mais de 90% do petróleo que consumia. A Constituição Brasileira de 88 garantiu à Petrobras o monopólio estatal da exploração e produção de petróleo. Graças a essa exclusividade, a estatal virou a maior empresa nacional e uma das maiores petroleiras do mundo. O Estado brasileiro é o maior acionista da empresa. O aumento da produção em alto mar só foi possível com o desenvolvimento de novas tecnologias para a prospecção e extração do minério, como explica o senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Teve um desempenho, sobretudo a partir dos anos 70, que nos orgulha. Foi a Petrobras que realmente desenvolveu a tecnologia da exploração submarina. A produção de petróleo e gás no Brasil começou em terra, mas foi rapidamente ultrapassada pelos campos marítimos, que respondem por mais de 93% do petróleo e gás produzidos no Brasil, tanto no pós-sal, de águas mais rasas, como no pré-sal. O pré-sal, por sua vez, já corresponde a quase 1/3 da produção geral. O chamado petróleo do pré-sal fica a profundidades que podem chegar a mais de 7.000 metros de distância entre a superfície do mar e os reservatórios abaixo das rochas de sal petrificado. Segundo o consultor Haroldo Lima, ex-deputado pelo PCdoB e ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo, o pré-sal brasileiro tem características econômicas diferenciadas e muito rentáveis. De cada 100 perfurações feitas, 25 encontra petróleo. Isso mais ou menos no mundo. No Brasil é um pouco melhor, ou seja, de cada 100, 30 tem petróleo. No pré-sal, naquela região, de cada 100, 75% tinha petróleo. E no cluster do pré-sal, era perto de 100%. O termo cluster do pré-sal passou a ser usado para uma área específica do pré-sal entre o Rio de Janeiro e São Paulo.
Ali se concentram alguns dos principais campos de pré-sal encontrados até agora, como Bem-te-vi, Lapa, Guará, Paraty, Iara, Caramba e Azulão, também conhecido como Ogum, Búzios, antes conhecido como Franco, e Tupi, posteriormente rebatizado de Lula. Marco Antônio Martins de Almeida, secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, explicou que a primeira descoberta do pré-sal foi em 2006, na área de Paraty. Em 2009, 3 anos depois, eu já estava produzindo na área de Jubarte. E a produção média de maio de 2015 alcançou 726 mil barris por dia. Isso é média mensal. Nós tivemos picos diários de 800 e alguma coisa. 7 poços do pré-sal produzem cada um mais de 40 mil barris por dia. É mais do que a produção da maioria das bacias brasileiras. Hoje, dos 30 melhores poços de petróleo brasileiros, 26 estão no pré-sal. O mais impressionante, segundo Marco Antônio, é que o pré-sal já descoberto representa apenas uma pequena parte das bacias sedimentares, onde se acumulam todas as reservas brasileiras de petróleo. O Brasil tem 2,8 milhões de quilômetros quadrados de bacias sedimentares com potencial para a produção de petróleo. O que nós estamos discutindo no pré-sal são 148 mil quilômetros quadrados apenas. Se eu tenho uma única empresa operadora nesses 148 mil quilômetros quadrados, eu tenho quantas empresas quiser, quantas empresas se interessarem por todos os outros 2.660.000 quilômetros quadrados. Atualmente, 110 empresas brasileiras e estrangeiras participam do processo de exploração e produção nos vários campos de petróleo do país, tanto em terra quanto no mar. Essa diversidade de empresas só foi possível depois da mudança constitucional em 1995, que acabou com o monopólio na exploração e produção da Petrobras. Com a quebra do monopólio da Petrobras, megacorporações estrangeiras começaram a operar no Brasil. Também foi criada a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Ela ficou responsável pela regulação do setor no Brasil. A ANP passou a realizar leilões de campos de exploração e produção petrolífera, inicialmente sob o regime de concessão. Nesse regime, a empresa concessionária é dona do petróleo que produz e tem que pagar participações ao poder público. Quando um consórcio que tem pelo menos 2 empresas vence o leilão, apenas uma fica responsável pelas perfurações e extrações do petróleo e do gás, além de entrar com dinheiro. A empresa que coloca a mão na massa é chamada de operadora. Este é o objetivo de muitas petroleiras, como afirmou Jorge Marques de Toledo Camargo, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o IBP. A maioria das empresas, elas querem operar, né? Mas ela é muito importante também para o país, onde o país hospedeiro dos investimentos. É a forma de trazer mais tecnologias, é a forma de aumentar a competitividade nos leilões, é a forma de acelerar a produção. Fora do pré-sal, o modelo de concessão dominou os 13 leilões realizados no Brasil desde o final dos anos 90, mas houve uma interrupção nos leilões a partir de 2008, quando se começou a discutir um novo modelo contratual para o pré-sal. Era o chamado modelo de partilha, no qual o Estado é o dono do petróleo produzido. A legislação foi aprovada pelo Congresso em 2010, juntamente com a Pré-Sal Petróleo S.A., empresa pública criada especificamente para gerir os contratos de comercialização do petróleo e gás natural da União. Enquanto não acontecia o leilão de Libra pelo novo modelo de partilha, a Petrobras, autorizada pelo governo, continuava a retirar petróleo e gás do pré-sal nos campos de Lula e Búzios. Segundo Marco Antônio Martins de Almeida, do Ministério de Minas e Energia, eles são 2 dos 3 mais importantes campos do pré-sal. E as 3 maiores descobertas ocorridas no mundo
nos últimos 10 anos estão dentro do pré-sal. São Lula, Libra e Búzios. O 13º leilão, ainda fora do pré-sal, foi realizado em 2013, mas apenas 14% dos blocos ofertados foram arrematados. Um dos motivos apontados para o resultado abaixo das expectativas foi o fato de as petroleiras no Brasil e no exterior estarem de olho em um campo muito maior, o de Libra. O longo período sem leilões entre 2008 e 2013 trouxe consequências negativas para o setor no Brasil, como argumentou Paulo César Ribeiro Lima, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. E sai de uma situação de pico para uma situação de vale, onde a gente começa a ter desinvestimentos e liberação de mão de obra e desaquecimento da indústria de um modo geral. É importante observar que nesse período foi um período que estava se discutindo muito a questão do marco regulatório, principalmente para o pré-sal. Finalmente, também em 2013, o campo gigante de Libra foi o primeiro do pré-sal a ser oferecido em leilão internacional dentro do novo modelo de partilha. Apenas um consórcio participou e arrematou o campo, que tem reservas estimadas entre 10 e 15 bilhões de barris de petróleo. O grupo vencedor é composto pela Petrobras, com 40%, a britânica holandesa Shell e a francesa Total, com 20% cada, e as chinesas CNPC e CNOOC, com 10% cada. O consórcio pagou um bônus de 15 bilhões de reais ao governo federal pela assinatura do contrato em regime de partilha. O governo considerou o leilão um sucesso, mas Jorge Marques de Toledo Camargo, do Instituto Brasileiro do Petróleo, ficou surpreso com o baixo interesse de investidores internacionais, considerando o enorme volume de reserva petrolífera do campo de Libra. Existem poucos casos na história do petróleo mundial, certamente na história do petróleo recente, de uma oportunidade com essa dimensão. E, no entanto, nós tivemos apenas um consórcio apresentando uma oferta essa que foi o lance mínimo. Estamos apresentando reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. O endividamento vertiginoso da Petrobras foi acompanhado pela queda acentuada do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais. Apesar de muitas manifestações em contrário, o Senado aprovou a lei que desobriga a Petrobras a ser a única operadora no pré-sal. A proposta ainda terá que ser debatida e votada pela Câmara dos Deputados. Enquanto isso, a Petrobras começou a entregar os anéis para não perder os dedos. Apesar do leilão do campo de Libra, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, disse estar preocupado com a produção petrolífera brasileira quando se analisam os resultados desde o final dos anos 90. Nós estamos enfrentando um processo de estagnação, de semi-estagnação da produção de petróleo no Brasil. Se acontecer como projetado, quando estiver em pleno funcionamento a partir de 2020, o campo de Libra sozinho poderá chegar a produzir 2 milhões de barris por dia. É mais de 1/3 do que produz o maior campo de petróleo do mundo, o de Ghawar, na Arábia Saudita. Isto vai colocar o Brasil entre os maiores produtores e exportadores do mundo, mas não vai resolver um dos grandes gargalos que tem o Brasil no setor energético, como afirmou Paulo César Ribeiro Lima, consultor na Câmara dos Deputados. Agora, nós temos um problema muito sério no país, que é o estrangulamento no refino. E isso está diretamente relacionado à geração de caixa da Petrobras. Eu acho muito pouco provável que as empresas privadas invistam no Brasil. Esse estrangulamento no refino, o Brasil já é grande importador hoje, e numa audiência pública na Câmara, a diretora-geral da ANP
estimou lá para 2023 uma importação de derivados de 1 milhão de barris de derivados por dia. O leilão do Campo de Libra inaugurou um novo modelo contratual para a extração de petróleo e gás no pré-sal. 1/3 do pré-sal já foi distribuído pelo regime de concessão. Os outros 2/3 começaram a ser distribuídos a partir do leilão do Campo de Libra pelo regime de partilha. O novo modelo seguiu a lei aprovada em 2010, que garante ao Estado e não às concessionárias a propriedade sobre o petróleo extraído. Haroldo Lima, que foi deputado pelo PCdoB e presidente da ANP, explicou por que certos países costumam escolher o modelo de concessão ou de partilha. Lugares onde tem pouco petróleo, um alto risco exploratório e uma quantidade incerta de petróleo, tem se usado com muita frequência, predominantemente, os chamados contratos de concessão. Nos lugares onde tem baixo risco exploratório e probabilidade de que se encontrar muito petróleo, usa-se o contrato de partilha da produção. Enquanto especialistas como Haroldo Lima defendem um modelo de partilha, outros dizem que a exigência de a Petrobras ser a operadora única do pré-sal e ter necessariamente uma participação mínima de 30% nos consórcios vencedores dos leilões cria problemas para a empresa e para o Brasil. Um dos críticos é Jorge Marques de Toledo Camargo, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O Brasil perdeu competitividade na atração de investimentos de exploração e produção em escala global. Apesar do extraordinário potencial exploratório, extraordinário potencial geológico do Brasil. Mas Marco Antônio Martins de Almeida, do Ministério de Minas e Energia, alega que também nos contratos de concessão existe a obrigatoriedade de participação mínima. A Agência Nacional de Petróleo, em todos os seus leilões, estabelece que o operador, mesmo no regime de concessão, tem que ter no mínimo 30% de participação. Isso é uma garantia para as empresas que serão sócias desse operador, que esse operador tenha um compromisso com redução de custos, que esse operador tenha um compromisso com o projeto. A participação mínima de 30% não é o único aspecto criticado no modelo de partilha. Alguns especialistas também discordam da obrigação de que só a Petrobras pode ser a operadora dos novos contratos do pré-sal, ou seja, a única empresa que efetivamente utiliza a tecnologia e equipamentos para retirar o petróleo e o gás do subsolo. Jorge Marques de Toledo Camargo, presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo, alega que o modelo atual afugenta potenciais investidores internacionais. As empresas não exigem que sejam operador em todos os blocos, mas é muito importante que elas tenham a opção de ser operador em alguns blocos. Essa opção não existindo, como é o caso hoje, no caso dos futuros leilões do pré-sal, dentro da atual legislação, essa região ela perde atratividade fortemente. O que realmente assusta quem defende a presença de outros operadores no pré-sal é a dívida da Petrobras. Devendo quase R$500 bilhão, ela se tornou uma das corporações mais endividadas do mundo. A dívida, que era de quase R$40 bilhões em dezembro de 2007, chegou a quase 270 bilhões no final de 2013. Hoje está na casa dos 500 bilhões, como explicou Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Petrobras hoje, ela tem a maior dívida de empresas corporativas do mundo. A Petrobras hoje, a dívida é 5 vezes a geração de caixa da empresa. No conceito de qualquer livro de contabilidade, uma empresa que tem uma alavancagem 5 vezes a geração de caixa é uma empresa quebrada, é uma empresa que faliu. As contas da Petrobras começaram a sair de controle na primeira década dos anos 2000. Entre 2003 e 2010, presidiu o Conselho da Petrobras a ex-ministra de Minas e Energia e ex-chefe da Casa Civil e hoje presidente da República, Dilma Rousseff. Ela foi substituída por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, que só deixou a presidência do Conselho da Petrobras em março de 2015.
José Sérgio Gabrielli, indicado pelo ex-presidente Lula, assumiu a presidência da Petrobras em 2005. 7 anos depois, foi substituído por Graça Foster, que havia auxiliado Dilma Rousseff no Ministério de Minas e Energia. Diante da grave crise financeira da Petrobras, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, apresentou um projeto desobrigando a Petrobras de ser operadora única do pré-sal. Além da desvalorização do real, da manipulação no preço da gasolina, do uso político e da corrupção desvendada pelo caso Lava Jato, Serra mencionou especificamente erros graves de gestão estratégica. Segundo ele, o descontrole foi motivado por uma mistura de má gestão e corrupção. Por efeito de refinarias mal feitas e congelamento, retenção dos preços dos derivados de petróleo, o prejuízo da Petrobras foi de 160 bilhões de reais. E isso eu estou tomando sem atualizar os valores. Em matéria de refinarias, é um caso espetáculo. No futuro, provavelmente vai ser incorporado no currículo de cursos de administração pública, para ver como é que se estraga uma empresa. Abreu Lima, não preciso aqui dar os números. Primeiro, a loucura de fazer um acordo com o Chaves, um petróleo de outra natureza. A Comperge precisa de mais 4 ou 5 bilhões de dólares para completar. A difícil situação financeira se agravou com prejuízos de quase 27 bilhões de reais em 2014 e de quase 35 bilhões no ano passado. Isto obrigou a Petrobras a buscar empréstimos de mais de 20 bilhões de dólares em bancos chineses. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também ajudou e terminou o ano de 2014 com cerca de 64 bilhões de reais comprometidos com a Petrobras. A petroleira também anunciou novos cortes em seu planejamento de investimentos. Para a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, essas dificuldades, além de atingirem a empresa, prejudicam a própria economia nacional. Considero que a obrigação de participar com 30% restringe o volume de licitação de novos campos e, com isso, atrela o desenvolvimento energético do país ao ritmo de investimentos e à escala de prioridades da Petrobras, que, por sinal, está implementando um plano de venda de ativos de quase 14 bilhões de dólares. A queda no preço internacional do barril de petróleo, que começou de maneira abrupta após a crise financeira de 2008-2009, também atingiu em cheio a Petrobras e a produção no pré-sal, que custa mais caro do que em poços menos profundos. Eventos de escala global, como a crescente produção de gás de xisto nos Estados Unidos, o fim do embargo comercial ao Irã e o enfraquecimento da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, também indicam que dificilmente haverá uma recuperação do preço do barril no curto prazo. É o que pensa Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Todo mundo está falando, os analistas principais, que esse petróleo não vai subir muito de preço. E tem gente até falando, em função da questão ambiental, que petróleo é $100 nunca mais. Nós temos que aumentar a nossa produção para que aumente a arrecadação de royalties. Os royalties são um pagamento extra ao poder público pela extração de um recurso natural finito, no caso o petróleo. É diferente do tributo devido pela atividade econômica. Os royalties e participações especiais pagos pelas empresas petrolíferas pularam de 81 milhões de reais em 1997 para quase 19 bilhões em 2014. Esses recursos, além de serem divididos entre os entes da federação, União, estados e municípios, também são destinados a fundos sociais, ciência e tecnologia. A queda no preço do petróleo reduziu em 25% a distribuição de royalties em 2015. Grandes estados produtores como Rio de Janeiro e Espírito Santo viram suas arrecadações despencarem rapidamente, causando crises administrativas em cidades grandes e pequenas,
Diante do quadro de dificuldades, a Petrobras colocou à venda no mercado internacional campos de petróleo em bacias terrestres, as operações na Argentina e usinas térmicas. A nova diretoria da empresa, agora presidida por Ademir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil, decidiu ainda fechar uma refinaria no Japão que estava dando prejuízo e, mais recentemente, enfrentou um incêndio na refinaria de Pasadena, no Texas, cuja operação de compra também sofreu denúncias de corrupção. É um cenário que assusta investidores nacionais e estrangeiros. Mas para Marco Antônio, do Ministério de Minas e Energia, é uma situação que pode ser superada. A Petrobras tem dívida, mas a Petrobras tem ativos que valem muito mais do que essas dívidas. E isso assegura que a situação atual da Petrobras é conjuntural. O senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, que foi ministro de Minas e Energia entre 2008 e 2010, também alega que o problema financeiro da Petrobras é temporário. Agora se diz, a Petrobras não tem capacidade financeira para arcar com estas despesas. As despesas não são tão elevadas assim. É um equívoco. Por isso é que diferentes setores insistem que a Petrobras não pode e não precisa deixar de ter exclusividade como operadora do pré-sal. É o que pensa também o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Se a Petrobras perde o papel de operadora única, a política de conteúdo nacional vai ser afetada sim. A compra de navios, compra de plataformas. Aqui no país, a gente lembra como é que estava a indústria naval antes de 2002. Mas não foi esse entendimento que prevaleceu na votação do Senado em fevereiro. O plenário aprovou por 40 votos favoráveis e 26 contrários o projeto do senador José Serra, que retira da Petrobras a exclusividade das atividades no pré-sal sem retirar sua preferência. Também acaba com a obrigação da estatal participar com pelo menos 30% dos investimentos em todos os consórcios. Mas a proposta ainda terá que ser discutida e votada pela Câmara dos Deputados, onde existem outros projetos que mudam o modelo contratual do pré-sal brasileiro. Você acabou de ouvir a reportagem especial O Debate do Pré-sal no Senado. Reportagem e redação, Floriano Filho. Locução, Floriano Filho e Raquel Teixeira. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes. A Rádio Senado tem direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Virgínia Malheiros Galvez. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.